cristão que você é, para o teu sucesso, a tua estabilidade, aqui você precisa ser cheio do Espírito. Dissemos falar em línguas. Quem fala em língua faz o quê? Edifica a si mesmo. E explicamos edificar é que é construir por cima ou recarregar. O seu telefone vai perdendo a carga e se você não recarregar, ela vai se desligar. E tem muito cristão que já se desligaram. Você não terá sucesso nesta caminhada sem ser cheio. Você vai continuar a ser um cristão fraco. Você vai se tornar saco de pancadas. A primeira importância está aqui. Vou pular a segunda. Mídia, coloca Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Podemos olhar para o versículo 14 a 17. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 14 a 17. O que aconteceu? A igreja foi perseguida. E Filipe desceu para Samaria e os demais. Quando Filipe desce para Samaria, ele anuncia o Evangelho. Os samaritanos abraçam o Evangelho e se rendem aos pés de Cristo. E aí a notícia chegou aos apóstolos que estavam em Jerusalém, de que olha, Samaria também abraçou o Evangelho. Então a igreja resolve enviar apóstolo Pedro e apóstolo João para irem lá. O apóstolo Pedro e João, quando chegam lá, e compreendem de que o campo era fértil, as pessoas estavam abertos para serem cheios do Espírito Santo. Oraram, impondo-lhes sobre as mãos, e eles foram cheios do Espírito Santo, receberam o dom do Espírito Santo. Olha o que o texto diz. Os apóstolos, pois, estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito. Eles vão mandar 2 pessoas saírem de Jerusalém para Samaria para orar, para que os samaritanos recebessem o Espírito. Esse receber o Espírito Santo é para serem cheios, para serem batizados com o Espírito Santo. Se não fosse extremamente importante, a igreja em Jerusalém não teria enviado nem Pedro nem João para irem orar para aqueles irmãos. E eles foram, oraram, e eles fizeram o quê? Foram cheios do Espírito Santo. Versículo a seguir. Porque sobre nenhum deles tinha ainda que descido, mas somente eram batizados em nome. Foram batizados, mas não foram cheios. Tinham o Espírito Santo numa certa medida, mas não transbordava. Esse é o exemplo para vos mostrar e acabar. Vamos olhar Atos dos Apóstolos, capítulo 19, a partir do versículo 1 a 7. O que acontece aqui? Apolo fica em Coríntio e Paulo desce para Éfeso. Quando ele chega em Éfeso, ele encontra 12 discípulos. E Paulo pergunta a estes 12 discípulos uma pergunta importantíssima que dava uma grande lição, até mesmo uma série. A pergunta foi: recebestes Espírito Santo quando crestes? É melhor ler, depois eu vou explicar. Okay? Sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? Por que Paulo vai fazer uma pergunta dessa? Em outras palavras, Paulo está a perguntar: será que vocês foram batizados com o Espírito Santo quando vocês se converteram? Olha a resposta dele. E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja. Está dizendo, nós nem sabemos nada sobre
desse assunto do Espírito Santo, como é que isso funciona? A importância de vir para a igreja. Tem pentecostais que falam em línguas estranhas, mas não sabem o que fazem. E nem sabem por que falam. Nós nem sabemos o que se trata desse negócio do Espírito Santo. Agora que tem um assunto que não quero explicar, não é o objeto da mensagem. Vamos avançar, pergunta a seguir do Paulo. Perguntou-lhes então, em que sois batizados então? E eles disseram no batismo de João. O batismo de João foi o batismo do arrependimento. João preparou o caminho. Avança, verso seguinte. Mas Paulo disse, certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Foram batizados quantas vezes? Os irmãos estão aqui? Não, só porque os irmãos estão aqui? Os irmãos estão me acompanhando? Eu sei que vocês querem já daqui a pouco. Não vou explicar isso durante a semana. Primeira pergunta foi: recebeste o Espírito Santo quando foste ou quando creste? Espírito Santo, o que é isso do Espírito Santo? O que é esse negócio de ser cheio do Espírito Santo? Há uma série que provavelmente 2 meses, daqui a 2, não sei, quanto mais leio, mais série vem, que o Senhor tem dado para pregar, para ensinar, é ter consciência. Ter consciência. Aí depois vem consciência de quem és, consciência de Deus, consciência do lugar. É possível Deus estar em ti e você não ter consciência de Deus que está dentro de si? Alguém não entendeu? É possível Deus estar na tua vida e você não ter consciência da presença de Deus na tua vida. Essa é a igreja contemporânea. A igreja contemporânea é assim. Por isso é que corremos à toa atrás dos profetas, pagar dinheiro. Não tem consciência do lugar em que está, não tem consciência do Deus que está dentro dele, não tem consciência da existência do Espírito Santo. Recebestes vós o Espírito Santo quando creste? Nunca ouvimos falar do Espírito Santo. Desperta o Paulo. Com que batismo foste batizado? Com o batismo do João. João batizou para arrependimento. E aí depois eles foram batizados em nome de Jesus. Vamos avançar. E os que ouviram foram batizados em nome de Jesus. Vamos? E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre. Lembra o exemplo que deu o irmão? Ele, o Espírito Santo fora, dentro e sobre. Jesus Cristo disse: o Espírito de Deus, Lucas capítulo 4, é sobre mim, pois que me ungiu. A unção que você procura não está longe. Não está a pessoa que tem que te impor a mão, correr atrás. Não, esse profeta é bom, me põe na mão para receber a unção. A unção está no Espírito Santo. O Espírito de Deus é sobre mim. Ele me ungiu. Quem unge é o Espírito Santo. Impondo-lhe as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam em línguas e profetizavam. Se isso não fosse necessário, extremamente importante, apóstolo Paulo não teria orado impondo-lhe as mãos para que fossem cheios do Espírito Santo. Vou parar aqui para terminarmos. É necessário, cristão, ser cheio do Espírito Santo. É necessário, cristão, buscar. E aqui já estamos a falar o que nós tratamos na quinta-feira. Como receber o batismo do Espírito Santo.
Batismo do Espírito Santo não acontece por acontecer. Atos dos Apóstolos, logo no capítulo 1, determinou para não saírem de Jerusalém. Mas quando eles voltam depois da ascensão de Jesus, sobem no cenáculo. Estavam lá cerca de 120 pessoas. Perseveravam unânimes em oração. Aqueles apóstolos e com as mulheres. Você quer ser batizado com o Espírito Santo, nem sabe o que é isso. Não vai funcionar. Você quer ser cheio do Espírito Santo, nem ora pedindo a Deus. Não dá certo. Alguns não são batizados com o Espírito Santo, vieram papagaio. Lembra-se de quinta-feira, o exemplo? Aqui vou dizer, dá ver fogo. Agora vai começar a cienciar os domingos. Vamos começar a pegar quinta-feira e... Então, você assiste isso já no YouTube. Já liberei, podem colocar todas lá, estão lá. Papagaio, sabe o que é papagaio? Imitar. Não, você não foi batizado. Você é papagaio. Ok, para nós ir orarmos. Quando você é batizado com o Espírito Santo, você consegue cumprir efetivamente a tua missão. Tem gente que é batizado com o Espírito Santo não sabe o impacto que há nessa experiência extraordinária. Para si, eu te aconselho, assista o nosso canal, as mensagens dessa semana que terminou. Tem gente que não sabe o impacto, o dinamite que ele carrega. Me lembro, o primeiro ano aqui eu preguei sobre isso no Pentecoste. Falei de dunamis. Diácono Gaspar, Deus te abençoe. Diácono Gaspar fez bem de gravar as primeiras mensagens. Essa semana, assim, naveguei, entrei no YouTube e vi livro de memória. Uau! Era muita unção o livro de memória. Alguém se lembra dessa mensagem? Livro de memória. Me ajudou muito. Fiquei, assisti até no fim. Então tem lá as primeiras mensagens. Diácono Gaspar, aqui sentado, ele conseguia gravar. E graças a Deus, irmão Euclides lançou todos. Estão lá todos no YouTube. O poder que Jesus disse, não são de Jerusalém, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, é dunamis. E dunamis é uma palavra grega que vem de dinamite. Se soubesse, pregava sobre dinamite. Dunamis, o Espírito Santo não é poder. Quando o Espírito Santo vem sobre ti, você recebe poder. Uma coisa é exócia, outra coisa é dunamis. Se você vier na terça, vou lhe explicar. Dunamis. O que nós recebemos quando o Espírito está em nós chama-se dinamite. Será que isso vai ajudar alguém? Quando você é cheio do Espírito Santo, o que você recebeu chama-se dinamite. Deus te abençoe, Maria. Agora eu estou com dinamite. Alguém já encostou ao lado desses bombistas? Esses que andam a explodir, esses muçulmanos? Quando você vê o bombista com colete, você encosta ao lado dele. Por quê? Não estou ouvindo. Só ele vai explodir? Você não quer morrer. Vocês que foram cheios do Espírito Santo têm dinamite. E vocês não sabem que andam com dinamite. Não é só eu, é Bíblia. Ok. Na terça, antes de falar sobre a comunhão e intimidade, vou tocar nesse assunto. A palavra que está ali, mídia coloca só. Deixa ela ver, Atos dos Apóstolos. Já que tocamos lá.
Vê capítulo 2, versículo 14, creio eu, se a memória não me falha. Ok, 1, versículo 8. Põe na revista atualizada. Capítulo 1, versículo 8. Já localizei. Capítulo 1, versículo 8. Põe na revista atualizada. RA. Mas recebereis que? Poder. Este poder que está ali, a palavra grega é dunamis, que significa dinamite. Recebereis dinamite. Linguagem literal seria: recebereis dinamite ao descer sobre vós o Espírito Santo. Em outras palavras ficaria: recebereis dinamite ao serem cheios do Espírito Santo. Amém. Você tem dinamite? Você só não usa o dinamite porque você não sabe o que tem dinamite. Nos apanham a pata quando nós temos dinamite. Nos dão tantas pancadas quando nós temos dinamite. Vamos terminar. Por isso é que eu disse: nós seremos efetivos no cumprimento da nossa missão aqui na terra. Você se torna intrépido, você se torna ousado. Você ganha coragem. Não é à toa que o apóstolo Paulo fez a comparação em Efésios: não vos entreguei com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Você se torna intrépido. Pedro era medroso, mas depois de ser cheio do Espírito Santo, Pedro se tornou ousado, mesmo serem ameaçados. Ele e o João, depois daquele ato de levantarem o paralítico, o coxo de nascer, eles foram ameaçados, mas mesmo assim não se deixaram levar pelas ameaças. Aquela ousadia, aquela coragem não é natural, é sobrenatural. Irmão, pensa que eu mesmo sou mesmo eu sozinho, mesmo com a minha mente, vou enfrentar o feiticeiro. A ousadia dele desafiar é sinônimo de garantia de que eu sei quem está comigo e o que está em mim. Irmão, deixa eu te contar, você é mais velho, mamãe, se você vê uma criança, uma menina, um jovem, um rapaz na rua a te dizer: eu vou te bater, eu vou te aconselhar, diz desculpa e vai. E aí? O menino está te dizendo: vou te bater, eu mesmo assim, vou me sujar no chão para depois me limpar, me alejar. Desculpa, sabe por quê? Primeira coisa que passa na minha consciência é que este que está dizendo vai me bater, ele não está só. Ou é judô, ou é karateca, ou bate com feitiço. Porque a ousadia com a qual ele está apresentando já me intimida. E o que eu sou, eu não quero me sujar, me envergonhar. Pedro foi ousado, Pedro teve intrepidez. Vamos ler esse texto. Mídia, coloca ali, capítulo 4. Vai logo para versículo. Vamos primeiro, versículo 8, rápido. Versículo 8, depois pula versículo 13. Vamos lá ler. Ok, olha só. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridade do povo e ancião. Está desafiando as autoridades. Versículo 13. Ao verem intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com quem?
O que mostra que você está com Jesus, Jesus está em ti, não é o falar língua. É a ousadia, é a coragem com a qual você se levanta para desafiar as trevas, e as trevas vai reconhecer. Esse que até barata fugia. Lembra o exemplo do Bishop Pombo que estava aqui? Aquela ousadia que todo mundo está fugindo. Quem traz essa ousadia é Espírito Santo. Quando você está cheio do Espírito Santo, dizer: eu te desafio, mãe, vamos ver. Te dou um mês. Se é você ou sou eu que vai partir. Mas você está desafiando alguém que na vossa família come todos. E ele, ao ouvir o que é, está me desafiando. Vai reconhecer que Jesus está em ti. Vai reconhecer que você está cheio do Espírito. Versículo 18. Vamos 18 até 20, rapidinho. Chamando-os, ordenaram-lhe que absolutamente não falassem nem ensinassem em o nome de Jesus. Eu perca de tempo. Vai dizer, cala. Olha o Pedro vai dizer. 19. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Isso é engano espiritual. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos com os olhos e ouvimos com nossos ouvidos. Isaías, versículo 29. Oh, Jesus. Ok, vamos lá concluir. Tremenda ousadia, coragem. Não tem medo absolutamente de nada. Nada pode te intimidar. Irmão, quando você é cheio do Espírito Santo, que você tem medo de bruxo, tem medo da feitiçaria, você tem que se rever. Primeiro, que o Espírito Santo não admite isso. O Espírito Santo dentro de ti não admite isso. E a coisa que você mesmo não vai admitir. Porque a presença, a plenitude de Deus que há em ti não vai tolerar o desafio. Você que não é, precisa ser cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo está disponível, esse dom para todos. Mas você precisa ter fome e sede. João capítulo 7, versículo 37 a 38, Jesus está dizendo. A Bíblia pode colocar. Está a chamar a atenção para quem tem sede. João capítulo 7, eu penso esse versículo, falamos isso na quinta-feira. Passado essas coisas, Jesus, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Vamos. Quem crer em mim, como diz a Escritura, no seu interior fluirão rios de água viva. Prossiga. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda. Mas Jesus já foi glorificado. Ele já morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus. Jesus foi glorificado e derramou a promessa: quem tem sede, venha beber. No seu interior rios de água viva fluirão. E quando falamos dos títulos e símbolos do Espírito Santo, um deles é esta água. No seu interior fluem rios de água viva. Por isso, a qualquer momento você entra.
Mas você não precisa mente dizer fala. Está lá no teu interior, está lá no teu espírito, está lá cravado no meu espírito. E quando eu quero entrar no sobrenatural, de repente, de uma vez para toda eu começo, minha sopra, mano, acabou, já está. Porque no meu espírito, no meu interior, flui para transbordar. Estou cheio da presença do Espírito Santo. Para você que não é batizado e deseja, é simplesmente pedir com fé. É só dizer, Deus, eu quero. Aleluia. Eu quero. Quando nós vamos orar daqui a pouco, você vai estar orando. Amém? Você vai estar orando. Aliás, já disse durante a semana aos irmãos, vai pedindo a Deus para te batizar. Deus quer te batizar. Estou a dizer para alguém, Deus quer te encher do seu Espírito Santo. Você pode sair daqui nesta manhã cheio e cheia do Espírito Santo. Para nós que já somos cheios, amados, nós podemos viver o pentecostal todos os dias da nossa vida. Repito, você que já é cheio do Espírito Santo com evidência falar em línguas estranhas, todos os dias da tua vida pode ser o teu Pentecoste. Primeiro, desde que você entenda de que é possível. E segundo, desde que você deseje buscar ter nova experiência. Eu não posso me limitar com a experiência passada. Eu preciso renovar as minhas línguas. É possível, é. Quando comecei era tipo um filme, agora não, agora é música, é diversidade de línguas. Ok? Há línguas que vão vir, vou orar uma vez, nunca mais vou orar, já vi outra. É corrente de línguas. Todos os dias pode ser o teu Pentecostes. Atos capítulo 12, versículo 4. A Bíblia diz que foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme que o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos capítulo 4, vamos começar. Eu volto ao texto a partir do versículo 29. Esse pode pular, já falei. Vamos fazer aquela diferença que fizemos durante a semana. Agora aqui o Pedro está regressando Pedro e João junto dos demais apóstolos. Ele conta o que eles enfrentaram por terem levantado aquele paralítico. Agora a igreja, os apóstolos se unem em oração e ouve a oração deles. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças. Foram ameaçados. E conceda a teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua. E Deus disse, meus filhos, eu gostei dessa oração. Olha a resposta, versículo a seguir. Enquanto estende a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Olha algo extraordinário, versículo 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam. Se a tua oração não estremece o lugar em que você está, há um problema. A minha oração não apenas deve estremecer o espaço em que eu me encontro, mas deve estremecer o lugar em que se encontram os meus adversários. Eu repito, a minha oração não apenas estremece o lugar que eu me encontro, mas deve também estremecer o lugar para o qual eu estou a emitir o sinal. Se o meu sinal é para a salvação, se o meu sinal é para a cura de alguém que está doente, então naquele lugar tem que haver terremoto. A irmã Marlene testemunhou
quando declaramos aqui em nome de Jesus, Efatá, que de parto, lá o lugar estremeceu. Pastor, como é que sei? O resultado está aí, deu a luz. Parto normal, estava aí para cesárea no bloco, o lugar foi estremecido. As nossas orações têm que estremecer coisas. Lembra de Paulo e Silas? Nem oraram, cantavam. Estremeceu o lugar. Quebraram-se as correntes, as cadeias. Quebraram-se os muros. Sabe o que faz isso? Não é a tua oração, é a presença de quem nós oramos. Quando a presença é manifesta, o lugar vibra. E a primeira coisa, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Espera aí. Estamos a falar de Pedro e João. Capítulo 2, versículo 4, já foram cheios do Espírito Santo. Agora mais, sim. A primeira vez foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Aqui foram cheios do Espírito Santo e com intérpretes, mais ousadia, mais coragem. Sabe aquela coragem de dizer, vai me matar? Me mata. Mas anunciar o Evangelho eu não paro. Estou aqui. Receba Jesus, teu Senhor e Salvador. Agora você que sabe, mata. Irmãos, se entrar aqui alguém com a cara e disser crá, escuta, irmão Nelinho, crá, vais adorar esse Jesus ou você vai rejeitar? Se você nega, pode ir embora. Se rejeitar, negar, fique à vontade, vai. Mas se você não negar, acabou. Irmão, posso ser honesto convosco. Para muitos de nós a vida na terra é boa. Você vai negar. Você vai negar. Isso é pura verdade. Ainda bem que estão gravando. Muitos aqui ainda não comprei carro, ainda não comprei casa, ainda não casei, não tenho filho. Não vou negar. Depois vamos acertar com Jesus. Só que você está esquecendo, ele disse: quem me negar diante dos homens. Pastor, para de pregar, senão vai morrer. Obrigado, você está me ajudando. Vou conhecer Mateus e Paulo bem cedo. Vou conhecer Abraão bem cedo. Mano, aceita Jesus como teu Senhor e Salvador. Ele está aqui com a tua arma, pode dar tiro. Isso é ousadia. Você não tem medo de ninguém, medo de nada, porque você sabe quem está em ti. Quem está em mim maior é do que aquele que está no mundo. Por que eu vou temer? Tem crente que aqui tem medo da morte. Alguns têm medo da morte porque não tem segurança se morrer, para onde vai. Muito tempo temia a morte, eu já não temo a morte. Se me cruzar independentemente do caminho, sei que cumpri o propósito para o qual Deus me trouxe na terra. É o momento de descansar. Se os outros estão na tuga, estão a emigrar, pelo menos eu já não vou emigrar, eu volto para onde eu saí. A boa imigração, lá não tem lágrima, não tem sofrimento. Mas onde estamos aí também ainda tem sofrimento lá. Vamos estar de pé. Irmãos, deixa eu perguntar, enquanto ficamos de pé, quantos não são batizados com o Espírito Santo e querem ser batizados hoje?
Uau, só 2, amém. Obrigado por vocês que querem. Vem o grupo de louvor. Quantos querem renovar-se? Você já é batizado? Quer renovação? Nós vamos orar dentro de minutos. Quem quer renovação? Você tem um caminho aberto. E quem já é, no caso, já é batizado, quer se renovar, deixa eu garantir que o ambiente é propício. Quem não é batizado com o Espírito Santo, também estou a te dizer que o ambiente é propício. Não temos tempo para explicar outras coisas que explicamos em como receber. Tira a ansiedade, tira medo para quem quer ser batizado. Tira a ansiedade, tira medo, tira a preocupação. Como é que vai ser? Como é que vai ser? Isso não importa. Vai acontecer de repente. Mas isso não pode acontecer, ou não vai acontecer você estando com a boca fechada. Estamos em sintonia? Quem quer ser batizado, a tua boca não pode ficar fechada. Também não é ficar assim com a boca aberta só, não. Explicamos durante a semana, o Espírito Santo não ora por nós. Interpretamos mal aquele versículo, o Espírito Santo intercede por nós. O Espírito Santo não intercede. Quer dizer que eu que quero ser cheio do Espírito Santo, transbordar e começar a falar em outras línguas, eu tenho, enquanto estivermos a orar, você também deve orar. Dizer: Deus me enche, Deus me batiza. Senhor, quero ter essa experiência extraordinária e maravilhosa. Eu quero experimentar o que eu ouvi, o que eu vejo os irmãos. Estamos em sintonia? Feche os teus olhos. Vamos cantar. Deus vai encher. O Espírito Santo vai encher. O Espírito Santo vai encher. Foca-te nele. Feche os teus olhos. Sobretudo você que não é batizado com o Espírito Santo, foca-te nele. Ah
Precisa